pessoal! E aí, estamos no ar com mais um episódio do nosso Oceancast. Espero que vocês gostem. Hoje nós temos, como sempre, uma participação mais que especial, que eu não vou revelar agora. Vou deixar aí de surpresa. Na verdade, hoje só tem surpresa, né? Só aqui pessoas diferentes. Estamos aqui com a nossa querida e amada André Gerot. E aí, pessoal, estamos aqui juntos hoje, um dia muito especial para a gente. Vamos lá. E mais uma vez, né, nós temos que agradecer e mencionar aqui os nossos queridos também parceiros de sempre, que estão aqui presentes conosco em cada episódio do nosso Oceancast. Hoje nós temos aqui presente nossa querida Marina Salgados, mais uma vez aqui com os deliciosos salgadinhos, nos aqui abençoando, muito né? Bom, muito bom. A gente que vem já correndo, já chega aqui, já tem essa delícia. Temos também Tribo Stories, da nossa querida Paula, que também mandou hoje uma surpresa para nossa convidada, que eu não vou entregar, não fala, ainda não vamos revelar quem é. E ela vai receber aqui um presente da nossa querida Paula, mais conhecida como Paulinha. Vou deixar aqui um querido, ó, ela mandou da Romanel, uma joia. Essa pessoa gosta, hein? Vai gostar, tenho certeza. Também temos aqui Gabriela Paisano, para quem não conhece, com essas lindas eco bags maravilhosas muito também. Bom, muito bom. Venham conhecer, são bolsas assim maravilhosas. Eu tenho a minha já, que eu uso sempre, e você também pode adquirir a sua. E o nosso Instituto Despertar, com o nosso curso aí, o Caminho, bombando. Uhul! Já estamos aí com inscrições abertas para a nossa terceira turma. Vocês não podem perder, façam sua inscrição, né? Uma lista de espera, vai aparecer aí na tela para vocês, já o link do nosso formulário. Clica, corre lá, porque as vagas são limitadas, tá? Então, não deixe de participar. E agora, vamos anunciar? Vamos anunciar. Antes de anunciar, um suspense. Que rufem os tambores. Tem também aqui... Acabou todo mundo? Ah, não, é claro que não. Tá faltando alguém? Tá faltando? Acho que a gente não ia estar aparecendo. Gerot Filmes, gente. A gente não pode deixar de mencionar, de falar do nosso parceiro, Gerot Filmes, tá? Muito obrigado. Estamos aqui por eles que estão aí fazendo, né? Todos aqui estão nos nossos bastidores, vocês não estão vendo, mas eles estão aqui por trás das câmeras. Cuidando da gente direitinho. Gente, eles chegam cedo, saem depois. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada para vocês que estão aqui sempre conosco. E agora sim, vamos anunciar quem é a nossa convidada de hoje. Pode falar, Andréa? Carol Sayão! Uhul! Oi! Sou eu! Pra onde eu olho, gente? É pra cá. Oi, gente! Eu queria falar que é um prazer muito grande estar aqui e uma responsabilidade. E outra coisa, esse podcast nunca esteve tão lindo e perfumado quanto hoje. Dá licença. E para quem não sabe, Carolina Sayão, para alguns Carol Sayão, ela é nossa aluna veterana. Na verdade, ela se formou, né, recentemente na nossa primeira turma do curso O Caminho. Primeira turma veterana. Então, assim, ela tem muito hoje para falar com a gente. Vocês também vão conhecer um pouco mais de quem é essa pessoa fenomenal, que tanto abençoa nossas vidas, e tenho certeza que vocês também serão abençoados. Gente, a primeira turma do Caminho, fazer parte dela foi... Eu não tenho nem, assim, não encontro a palavra certa para expressar aquilo que o curso fez em quem se propôs a trilhar o caminho, porque tem isso também, você precisa se propor e ir até o final. Se eu falar para vocês que foi tudo uma maravilha, não, tentei desistir várias vezes, mas a curiosidade e a vontade de transformar e renovar a minha mente fez com que eu fosse até o final. E, cara, é impressionante como conhecimento liberta. Conhecimento liberta e é poder, sabe? Então, eu convido a todos, venham fazer o curso. Venham entender, a gente precisa entender o porquê de determinadas coisas. A gente não deve mais ser massa de manobra para nada e nem para ninguém. A gente precisa entender o real motivo pelo qual nós estamos aqui. Sim. No caminho você vai entender.
É isso aí. Foi tão legal que eu digo, foi marcante para os alunos, porque quando terminou essa primeira turma, os alunos estavam, o que a gente vai fazer na próxima quinta-feira? Perdidos, o que a gente vai fazer? E, de igual forma, também o Instituto sentiu falta dos alunos veteranos. Sim. Foi bem marcante esse momento. É muito bom mesmo, não é puxa-saquismo, nada disso. Eu acho que, inclusive, pessoas fora do nosso convívio, que a gente use os meios que nós temos de comunicação, junto um do outro, ou suas redes sociais, usar para chamar as pessoas, para entender um pouco mais sobre o que a gente tem vivido. E o curso é uma excelente ferramenta. Lembrando que o curso é apenas uma ferramenta. Você precisa se propor a se desconstruir. Esse é o primeiro passo, para depois renovar sua mente. É isso aí. Tem uma frase que vocês utilizam muito, que vocês aprenderam durante o caminho. Qual é a frase que vocês repetiram ela bastante durante o... Nós repetimos algumas frases bastante, mas uma que vem muito na minha cabeça é não tenham medo. Isso é importante. Não tenham medo. Porque... Não tenha medo, gente. É verdade. Dá um frio na espinha. Sim, no início, né? Porque essa verdade libertadora, ela assusta, né? Exatamente. Mas depois que as escamas caem, né? Que a gente começa a enxergar. A gente só tem um problema aí, né? Que a gente falou, inclusive, se eu não me engano, acho que foi na última aula. A gente quer falar para todo mundo. A gente quer mostrar para todo mundo. A gente quer que as pessoas saiam daquele lugar que elas estão e venham entender aquilo que a gente tem entendido, que os olhos sejam abertos assim como os nossos foram. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Para que a gente não afaste o outro, para que a gente não seja rude, né? O nosso comportamento precisa trazer as pessoas para perto e não afastar. Acho que eu já comecei a falar sobre o assunto, mas a gente precisa vai depender da forma que a gente comunica. Exatamente. E a gente precisa usar tudo que a gente tem a nosso favor. E o curso é uma ferramenta excepcional. Todas as pessoas tinham que fazer. Acho que a gente já tinha que estar na 6ª, 7ª turma, porque é muito bom. Sim. Então a gente já sabe que Carolina Sayão é formanda, né, da turma, nosso curso O Caminho, veterana. Mas, além disso, quem é a Carolina Sayão? Pergunta boa de responder, gente. A gente quer ouvir. Hoje é boa. Carolina Sayão, em primeiro lugar, é filha amada. Filha amada do pai. Depois eu sou esposa do Douglas. Depois eu sou mãe do Danilo, da Giovana, e depois eu estou consultora de imagem. Mas a minha identidade hoje, a definição da minha identidade hoje, eu sou filha amada, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Uau. Mas nem sempre foi assim, nem sempre, por isso que eu falo que hoje é muito fácil falar quem eu sou, mas houve um tempo em que eu olhava no espelho e não sabia quem eu era. Houve um tempo em que eu olhava e eu acreditava nas mentiras que as pessoas me contavam e naquilo que as pessoas me colocavam como padrão. Você é isso, você é aquilo, você não vale nada, você não vai servir para nada. E a gente vai, com o tempo, deixando essas mentiras tomarem conta. E a gente acaba vivendo essa mentira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje, eu tenho acho que como prioridade, ou como o meu chamado, a minha vocação, é ajudar pessoas, e principalmente mulheres, que estão nesse lugar que um dia eu já estive, e mostrar para elas que, assim como eu consegui, elas também conseguem, mas elas precisam ter um encontro verdadeiro, primeiro com o Senhor, para, a partir daí, entender quem ela verdadeiramente é. Nós não somos aquilo que o mundo diz que a gente é. A gente não é aquilo que a sociedade quer nos impor. A gente precisa olhar para Cristo, para entender quem a gente é, para entender quem você, de fato, foi chamada para ser. A gente trata muito sobre o outro, né? E é muito válido a nossa vida pelo outro, mas eu não consigo ajudar ninguém se eu não souber quem eu sou.
se eu não entender todo o processo, se eu não abraçar e não entender todo o processo pelo qual eu estou passando. Porque lá na frente, isso vai ser como a validação daquilo que você viveu, daquilo que o Senhor fez na sua vida. Se há 4 anos atrás alguém falasse para mim tudo que eu tô vivendo hoje, eu ia falar para você, cara, tá maluca. Eu não tenho perspectiva de futuro. Elaine tá aqui, tem gente aqui atrás. Jéssica, inclusive, amiga, tá fazendo falta. Te amo. Tá fazendo Me falta. conhecem mais de perto, pegaram essa fase. E eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha sonhos, eu não tinha vontade. Eu era uma pessoa extremamente ferida. E eu só feria os outros. Né? Passei por um processo de depressão e foram alguns anos nesse ponto que quem me conhece hoje não imagina que a minha internação no hospital psiquiátrico, no manicômio, estava assinada. E eu não fui internada porque os meus amigos abraçaram a minha causa e ficaram comigo. Meu marido estava numa empresa nova, não podia ficar comigo como acompanhante. Aqui onde nós moramos, nós não temos família. E quem abraçou a minha causa foram os meus amigos. E eu não fui internada porque os meus amigos faziam vigia 24 horas na minha casa. Sabe? Então, eu hoje entendo o motivo pelo qual eu passei aquilo. Mas naquela época, se você falasse para mim, cara, suporta, vem muita coisa por aí, você vai ajudar muita gente. Tem quanto tempo, Carol, mais ou menos? Quantos anos? André, assim? eu acho que tem uns 4, 5 anos, Sim. né? Eu acho que tem isso, uns 4, 5 anos. E da fase mais aguda, Sim. né? E a depressão é uma doença sorrateira, silenciosa. Sim. E quando você vê, você já está no auge dela. Carolina, fala um pouquinho de como você se via durante esse seu período, esse processo aí que você estava, vamos dizer, no auge da depressão. Como você se enxergava nesse momento? Eu tinha lentes completamente deturpadas. Eu me achava indigna, eu não tinha amor e zelo pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha família. Eu não tinha amor e zelo por mim, pela minha pessoa. Eu não reconhecia a minha casa como minha. A única coisa que eu tinha na minha cabeça era a forma como eu vou morrer. Eu preciso achar uma forma, porque eu não quero mais viver aqui. Dói. E o motivo pelo qual eu queria muito tirar a minha vida era a dor. Mas era dor na alma. E as pessoas acham que isso não existe. Existe sim. Óbvio que a gente precisa muito separar as coisas. Existem as tristezas, os percalços da vida que nos deixam tristes. E existe a depressão. Existe um estado depressivo, existe a pessoa deprimida, que é diferente da depressão em si. Então a gente precisa separar, porque qualquer tristeza que nós tenhamos hoje, eu estou em depressão. Não. A gente precisa entender o momento que a gente vive. O meu gatilho para eu entender que eu estava em depressão, eu lembro a cena. Eu trabalhava numa cidade para outra, moro em Rio das Ostras, trabalhava em Macaé. Eu ia para o trabalho e eu ia chorando, trabalhava, voltava chorando. Até um dia que eu me peguei fazendo um cálculo de como jogar o carro no poste para eu morrer. Nesse ponto eu entendi que tem alguma coisa errada. E aí, a primeira pessoa que eu conversei foi com meu esposo. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada, eu não tô bem. E eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda para ontem. Foi fundamental. Foi. Você identificar e buscar ajuda. Foi. E aí, quando... Por isso que eu acho que, abrindo um parênteses, a gente precisa muito entender que a última palavra é do Senhor. Mas ele deu sabedoria aos médicos. Então, se você tem algum problema, principalmente na área emocional, procura ajuda, sabe? Conversa com uma pessoa perto, mas procura ajuda. Porque é fundamental. Se eu não tivesse procurado ajuda naquele momento, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Né? Porque mesmo procurando ajuda, eu tentei tirar minha vida. Quem me salvou foi Jéssica e Cleiton. Me botaram dentro do carro praticamente desacordada. Eu fui parar no hospital.
Acordei com a sonda nasogástrica e vomitando os mais de 30 comprimidos que eu tomei. E isso eu já estava tendo atendimento. Então, a gente precisa correr ao primeiro sinal. E aí eu fui... E naquela época, se eu falar para você, eu fui orando, mentira. Eu estava completo. Para mim, eu estava afastada do Senhor. Porque a Nesse ignorância... momento você se sentia indigna do Senhor. A gente ouve, infelizmente, a gente ainda ouve muita coisa, né? E graças a Deus, nós temos sido desconstruídos em relação a isso. Né? Porque eu ouvi de muita gente que depressão era falta de Deus, que eu estava em pecado, né? Mas hoje a gente sabe que não é isso e a gente tem apoio, a gente tem uma rede de apoio que entende depressão como uma doença, porque ela também ela é uma doença, ela é quimicamente tratada. Tudo que é quimicamente tratado, ele tem denotação de doença. Né? Então a gente entende que ela é uma doença, tem lá o CID, o código da doença, e eu fui muito bem amparada profissionalmente. O Senhor foi muito bondoso, me colocou excelentes profissionais à minha disposição. E foi só por Ele mesmo, porque eu peguei o telefone, peguei o caderninho do plano de saúde e liguei e falei, olha, eu preciso de um atendimento psiquiátrico porque eu vou morrer. Foi assim que eu falei com o atendente. Eu preciso de um acompanhamento psiquiátrico porque eu vou morrer, eu preciso de uma consulta. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, o atendente me ligou e me mandou ir na mesma segunda para a médica e eu tenho consultas regulares com ela até hoje. Então, assim, é uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Deu um start muito grande. E a importância de cercar-se de pessoas que te ajudem, sabe? Não é aquela coisa de sentar do seu lado e lamber suas feridas, mas é uma pessoa que te ajude, entenda o tempo que você está passando, mas te faça e te estique um pouco mais. Vamos um pouco além. Né? Os meus amigos foram muito isso para mim. Quando eu tentei tirar minha vida, aí começou aquela sucessão de visitas. Sim. Todo mundo vindo visitar. E nos 2 primeiros dias eu falava assim, Senhor, que desgraça. Era essa palavra que eu usava. Que desgraça. Eu não quero ninguém na minha casa. Eu só queria morrer. E tá difícil. E a partir dali, no segundo dia, eu recebi 2 mulheres na minha casa. 2 mulheres que são, assim, fundamentais na minha vida. Eu tenho muita gratidão por elas, que foi Rosinha e Simone, esposa do Diácono Roberto. E ali, Simone sentou e ela começou a orar, a ministrar, e o Espírito Santo foi falando com ela. Sentada naquela mesa, começou um processo de cura. Ali. Na mesa. Na mesa. Para chegar aqui, hoje. E uma pessoa que tinha autoridade também, ela tem autoridade. Exatamente. Para falar sobre pra isso. Falar. Ela carrega isso. O que eu falei no início, né? Aquilo que a gente passa... A palavra diz, né, que das nossas feridas vão sair virtudes, vão sair poder para curar outros. E Simone tem uma história também com a depressão. E a partir dali, daquela ministração que foi feita, eu comecei um processo de cura. E hoje eu entendo que eu tenho autoridade em Jesus. Eu tenho autoridade para mostrar para a pessoa. A minha vida fala isso. Né? Que da onde eu saí, da onde o Senhor me tirou, Ele pode te tirar também, sabe? Então, acho que por isso que hoje é fácil falar quem eu sou, mas nunca foi. Nunca foi. Mas você consegue identificar quando foi que essa chave virou? Eu não consigo precisar um dia. Existem alguns fatos, algumas ministrações que me fizeram acordar. Né? Depois de um tempo, eu já estava com um diagnóstico regular de uma cura, mas eu ainda assim continuava com uma visão errada, pedindo ao Senhor para me levar. Eu não tinha mais coragem de tirar minha vida, mas eu pedia para que Ele me levasse. E aí eu escutei um pastor falar e ele falou exatamente isso. Vocês são tão egoístas que vivem pedindo
para que o Senhor te leve. 1 milhão de pessoas que mas parecia que estavam falando comigo. Vocês são tão egoístas que têm a coragem de pedir para que o Senhor te leve, mas não têm a coragem de manifestar o reino dele na terra. Quando ele falou isso, foi assim, parece que... Eu lembro da sensação que foi uma descarga elétrica. Eu falei, caraca, quão egoísta eu sou. Sabe, ali me fez pensar tudo aquilo que eu vivi e aquilo que eu estava transicionando. E aí veio também a transição de carreira, né? Porque eu fiquei muito tempo em casa, eu parei de trabalhar, minha filha tinha 5 anos e desde então eu fiquei em casa. E aí veio a depressão e foi aí que a consultoria de imagem entrou na minha vida. Eu sempre fui aquela prima, amiga, irmã, que tem um evento, chama a Carolina para ver nossa roupa. Vamos sair para comprar roupa. Você acha que isso aqui fica bom com isso? Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre gostei. E aí eu comecei a pesquisar sobre possíveis... Não conhecia a consultoria, comecei a pesquisar sobre possíveis carreiras autônomas, porque eu não queria mais deixar a minha casa, deixar os meus filhos, para poder encarar o mercado de trabalho, eu não queria mais. E aí numa conversa, e eu acho que até foi com a minha cunhada, a gente conversando, eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa. E ela falou pra mim, você já viu consultoria de imagem? Eu falei, cara, eu acho que é isso. E aí fui pesquisar, lembro que na época não tinha dinheiro para fazer o curso, e o Senhor enviou a provisão, assim, a partir de uma amiga que conseguiu parcelar no cartão para mim, porque eu também não tinha, para poder fazer o curso. E no último dia da inscrição, eu lembro que o curso estava muito caro. E essa minha amiga que parcelou para mim falou assim, fala com eles que você quer fazer e pede o valor de à vista, porque à vista era um, parcelado era outro, e o parcelado estava muito caro. Pede o valor de à vista para parcelar. Faz o que eu tô te falando que vai dar certo. E eu era a pessoa que não pedia desconto pra nada, né, gente? Tinha vergonha. Falei, eu não tenho nada a perder. Não tá me vendo, é pelo WhatsApp, eu vou pedir. E 5 horas da tarde, eu consegui fazer o curso. Eu consegui me matricular no curso através dessa amiga, sabe? Então, assim, o Senhor enviou muitas pessoas. Eu tenho gratidão a muitas pessoas. Eu sou uma construção do meio que eu escolhi viver. Isso é muito importante. O meio que você vive. Hoje, eu sou a construção do meio que eu escolhi. Se eu continuasse aonde eu estava, eu não ia mudar. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também. De entender o meio que você vive e entender se é ali que o Senhor te quer. Se é ali, Ele vai transformar o meio através de você. Senão, Ele vai te tirar. O importante é não ficar estagnado, né, Carol? Exato. Inerte ali, na mesma posição. Eu já fui ministrada e já falei para algumas pessoas a respeito de que as situações, as circunstâncias, elas nunca ficam igual. Porque a gente tende a pensar assim, poxa, eu estou vivendo isso e não vai modificar, vai ser esse sentimento para sempre. Pelo menos porque eu me senti assim, quando as crianças eram pequenas e tal, eu também estava fora do mercado de trabalho. E não com relação a isso, mas qualquer outra coisa que estava me afligindo na época. E é como se o Espírito Santo falasse as coisas, eu sou um Deus dinâmico, eu proporciono mudança. Mas precisou também a gente, Senhor, eu não quero ficar dessa forma para sempre. Não é fácil, ouvindo você falar, já ouvi você falar essas outras vezes, mas o que passa na nossa mente enquanto você está falando é que não é fácil. Não é tão simples como você está explicando agora. Eu imagino que tenha sido muito difícil. Mas o importante é que você fez a escolha e você quis uma novidade para você. Você quis o novo de Deus para a sua vida. E hoje, não só hoje, mas há bastante tempo, a gente já viu os frutos. O fruto colhido disso tudo. E enquanto você estava falando, eu pensei em 2 momentos que nós estamos vivenciando na Invoque, em termos de estudo, que que a gente teve alguns meses atrás sobre os ciclos viciantes, e estamos tendo atualmente sobre o conhecimento, né? A importância da gente ter o conhecimento. Eu esqueci como é que é o título agora. Rompendo com a falta de conhecimento. Rompendo com a falta de conhecimento, que a gente está tendo agora esse momento de rompendo com a falta do conhecimento. E
Quando você estava falando, fica nítido que você... Claro que aparece um processo. E você se sentia que naquela época, que você, antes um pouco de você iniciar o curso, eu lembro quando você contou que era longe, era difícil, né? Você se sentia, antes disso, você teve consciência de que esteve em algum ciclo, um ciclo que te prendia, um ciclo do seu do que você achava sobre você mesma? Vários. Andréia, se eu fosse dar ouvidos a tudo que eu ouvi e absorvi por um tempo, eu não estaria aqui. Eu fui criada, e eu não culpo ninguém, tá? Não. Hoje, que você tem a sua identidade. Eu fui criada para ser independente, para não depender de ninguém. Casar, então, Deus me livre. E aí, quando eu engravido, primeiro, que eu fiz o caminho contrário, não façam isso, hein, gente? Primeiro, eu engravido primeiro e caso. E aí casei e continuei a trabalhar. Bora trabalhar. Os meus filhos, o Danilo foi um pouco mais tarde, foi para a creche com 7 meses, a Giovana com 3 meses e meio. E eu trabalhava demais, eu trabalhava muito. E enquanto eu fazia, eu ia seguindo a boiada, né? Então tava tudo bem. A partir do momento que eu parei, eu virei chacota para minha família, porque eu virei dona de casa, porque eu virei dependente do meu esposo. Eu cheguei a escutar assim, vai vender calcinha, como se fosse ruim. Como se fosse ruim, sabe? Exatamente. Como se fosse menos, vai vender calcinha, mas não dependa de homem. E é o que a sociedade prega muito hoje, né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar, principalmente para as mulheres modernas, é isso, é não ter vergonha. Mas para você não ter vergonha, você precisa se conhecer. Sim. Né? Porque eu não tenho vergonha hoje de ser dona de casa, porque eu sou dona de casa. Eu não tenho vergonha hoje de viver a minha vida para criar os meus filhos. Ah, meu filho está criado. Não, ele está dentro da minha casa ainda. É minha responsabilidade. Sabe? Eu tenho uma menina que se deixar, a sociedade quer tragar. Então, eu tenho como propósito da minha vida cuidar deles em primeiro lugar. Todo o resto vem depois, com excelência. Todo o resto com excelência também, sabe? Então, primeiro ponto é a gente também entender, não ter vergonha, porque durante muito tempo eu tive vergonha de não ser quem as pessoas queriam que eu fosse. Eu tinha muita vergonha. Eu fazia tudo que você me mandasse fazer, eu ia fazer com excelência, mas para te agradar. Entendi. Quantas vezes eu tive desentendimentos homéricos dentro da minha casa, com os meus, por conta do outro, porque eu tinha que fazer para o outro. E eu não tinha tempo nem força para minha família. Sabe? Então, se eu ficasse presa naquilo, como a gente sabe que hoje existem muitas pessoas assim, homens e mulheres, Sim. mas mais as mulheres, né? Presas a isso, eu não teria evoluído. Não mesmo. E até o fato de vir morar em Rio das Ostras foi cuidado de Deus com a minha família. Ah, graças a Deus. Né? Então, eu digo que eu não nasci aqui, mas eu me sinto filha desse lugar. Porque o Senhor me deu família, eu constituí família, o Senhor consertou a minha família, o Senhor consertou a minha vida e o Senhor me deu família. Eu tenho amigos hoje que são a minha família aqui. Sabe? Não estou menosprezando a minha família, meu sangue, não. Mas são eles que estão aqui comigo. Sim. Né? E o Senhor me tirou de um lugar e me plantou em outro, para que eu pudesse florescer aqui, criar raízes. Né? Mas antes ele tirou todas as minhas pétalas. Foi tirando uma por uma. Para a base ficar fixada, a raiz ficar fixada. Então, hoje, se eu tenho um propósito, é mostrar para as mulheres que elas precisam fixar as suas raízes em Cristo. Sabe? Eu sou uma pessoa muito intensa. Quem me conhece sabe. Quando eu choro. Quando eu grito, eu grito. Quando eu quero falar, eu quero. Eu costumo dizer que eu sou muito entusiasta de tudo que eu vejo, que eu acho que vai dar certo. E eu sou muito, muito intensa. Então, se tem uma oportunidade, zero, de eu ver na sua vida
que o senhor quer fazer, que o senhor quer... Eu chego, fico... sou chata. Porque eu quero mostrar. Não, mas é assim, porque eu quero mostrar, eu quero falar, eu quero fazer, eu quero te ajudar. É igual o curso, eu quero falar para todo mundo. Gente, vem, é muito bom. Vamos renovar a mente, sabe? Mas sair da zona de conforto dói. E, gente, não é mar de rosa não, tá? Até hoje tem altos e baixos. Se eu deixar, já era. Se eu levantar e falar... Ai, hoje eu não tô a fim de fazer nada. Acabou. É um trabalho diário. E eu coloquei uma coisa no nosso grupo essa semana, de Elane e de Jéssica, a gente tem um grupo. E alguém colocou assim, gente, hoje eu não tô muito bem, já era noite. Eu falei, pois é, ainda bem que já é noite e o Senhor nos prometeu que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então nós vamos dormir e amanhã as misericórdias dele se renovarão. Se ele me deu esse presente, não interessa que o mundo está caindo, eu tenho que fazer o meu melhor naquele dia. E é nisso que eu tenho me agarrado. Porque tem dia que eu não quero fazer nada. Tem dia que eu não estou prestando para nada. Mas eu me agarro nas misericórdias que se renovaram na minha vida. Que foi mais um presente que ele me deu. E aí eu vou viver e vencer mais aquele dia, sabe? Então, é bem por aí que as coisas estão indo na minha vida hoje. E a gente que viu, né, acompanhou esse processo doloroso da Carolina e ao longo desses anos, eu olhava para a Carolina e era um vazio. A gente costumava falar assim que era como se fosse um sepulcro caiado mesmo, porque era um zumbi. Né? Quem acompanhou um pouquinho desse processo e esteve ali bem perto de Carolina e vê, né, tudo que o Senhor fez, a gente sabe que existia um propósito, né? E hoje você entende o seu chamado, a sua vocação, que vai muito além de uma profissão, que eu acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que naquele momento você, acho que via como uma profissão, no primeiro momento, quando você fez o primeiro curso, né, de consultoria, talvez ali você ainda não tivesse uma visão geral do que o Senhor queria para a tua vida, né? Qual era o real sentido, que não era simplesmente deixar uma mulher mais bonita ou ela olhar no espelho e se sentir bem, né? As cores adequadas. Eu acho que no primeiro momento talvez seu pensamento fosse esse. Mas o Senhor depois despertou e você entendeu o verdadeiro propósito, né? A sua vocação. Que você se veste bem, todo mundo já sabia, né? Que todo mundo olha para você e fala, Carolina consegue misturar um tênis com uma saia ou um vestido e fica tudo bonito. Fica maravilhosa. E se eu colocar, fica feio. Então, assim, você sempre chamou a atenção pela maneira de se vestir, que realmente sempre houve esse destaque. Você reconheceu isso como uma profissão, que de fato tem tudo a ver com você. Mas existia um propósito muito maior, né, por trás. E eu acho interessante você falar, até por conta aí dessa sociedade, da cultura atual que a gente tem de empoderamento, apoderamento. Falar um pouquinho aí pra gente sobre isso. Então, eu fiz o curso e aí, como sempre, vem as batalhas, né, da mente. E eu comecei, até por conta daquilo que você escuta, a gente tem que ter muito cuidado de quem a gente se cerca, né? Porque quando eu fiz o curso, quando eu montei meu portfólio, com os meus valores e tudo, e aí eu escutei assim, é sério que você cobra isso pra fazer isso? Porque trabalhar pra rico. E aí, uma futilidade. Eu já ouvi isso também. Deus, então sério eu comecei... E eu comecei a querer internalizar isso. Falar, caraca, realmente, isso é futilidade. Pra que serve? Pra quê? Aí, quando eu fui atender uma senhora até, fui fazer a coloração dela, e cheguei na casa, uma casa linda, sabe? Eu até falei, nossa, sua casa é linda, parabéns. Mas no fundo do olho dela tinha uma tristeza absurda. E a gente começou a fazer o processo, a passar os tecidos, né, no processo da coloração pessoal. E quando ela... Num determinado ponto, ela falou assim, você falou tanto da minha casa, mas você está vendo tudo isso? Eu trocaria tudo isso pela felicidade do meu filho. O filho dela, de 18 anos, estava em depressão. E naquele momento, eu pude falar para ela daquilo que eu vivi. E eu lembro que eu saí e coloquei no grupo, eu falei, agora
eu entendi. Agora eu sei que é um propósito de Deus. Eu lembro desse dia. Que é um propósito de Deus pra minha vida, né? Pois é, todo mundo lembra, porque eu sou muito intensa. Tudo eu quero falar. Tudo Cara, agrega muito, nos edifica muito, nos impulsiona a olhar para dentro e olhar principalmente para Cristo. Porque em todos os momentos de superação, de destaque que você dá, você fala dele, você fala de Jesus. E a gente entende que realmente ele faz toda a diferença. Até para você conseguir ter uma noite razoável de sono, você meditou na palavra que ele liberou para você. E aí eu vou ouvindo vocês falando e automaticamente vai me remetendo a uma das disciplinas que a gente teve no nosso instituto, que foi disciplinas espirituais a respeito de meditação, né? E a gente vê que as disciplinas, as interiores, elas partem de dentro da gente, mas refletem no outro. Então, aquilo que Deus vai nos aproximando dele, em termos de conhecimento, em termos de prática, que firma, que consolida o nosso relacionamento com ele, se reflete no outro. E nesse dia que você pontuou, né, que estava muito feliz porque você estava entendendo mais ainda o propósito dele na sua vida, do que você ia refletir. E você pôde entender claramente que Deus estava te conduzindo por um caminho. E aí eu acredito que nesse momento foram as fichas caindo, mais fichas, né? Tipo, tudo que você passou até onde você chegou agora, na profissão que você está, mesmo diante das palavras que você recebeu. Caramba, quem é essa pessoa que eu vou lá pegar ela? No bastidor. Brincadeira, mas é sério, não deixa de ser sério, porque foi um risco. Você poderia ter desanimado e você não... Sim. O Espírito não deixou, o Espírito Santo não deixou. E você falando daquilo que a gente reflete, daquilo que a gente dá, tem muito a ver com a questão do empoderamento e do apoderamento, né? Que hoje a sociedade deturpa muito, né? Esses conceitos. Apoderar é tomar, como se tomar para si, tomar a força. Se apropriar. Se apropriar daquilo. E o empoderamento é você dar aquilo que você tem, é isso. Que você já recebeu, que você tem. Então as pessoas confundem muito, né? Hoje os movimentos radicais, os movimentos feministas, e não os femininos, porque há uma diferença de feminismo, né? E o que eles falam de empoderamento, na verdade, é apoderamento, né? Empoderar é completamente diferente. Empoderar é você ajudar a outra a descobrir aquilo que ela tem como essência, porque você já descobriu. É você suportar ela, porque ela não está num bom momento, mas você vai ajudá-la a encontrar o seu verdadeiro propósito, aquilo para qual ela foi criada. E não tomar um lugar que não é seu. Né? Eu não posso tomar aquilo que não é meu. Eu tenho o meu lugar. Assim como você tem, assim como a Elaine tem, assim como o pastor Giovanni tem, assim como o pastor Denilson tem, como o Giro tem. Cada um tem o seu lugar. Sim. E eu preciso me apropriar do meu lugar, daquilo que é meu. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa muito entender essa diferença. Que o que estão pregando como empoderamento, na verdade não é. É um apoderamento. Né? E o empoderar é bem diferente. A gente precisa ter mulheres empoderadas lavando a louça da sua casa. Sim, isso aí. A gente precisa ter mulheres empoderadas ensinando seus filhos a arrumar a casa. Isso aí. Sabe? A gente a respeitar, né? A respeitar o outro, a respeitar o seu espaço, a entender para aquilo que o Senhor está te chamando. Sabe? Eu estou criando a minha filha hoje de uma maneira completamente diferente. A gente erra. Claro. Mas eu tô criando a minha filha para que ela entenda, desde nova, para que ela foi chamada. Sabe? Vai fazer inglês, vai falar 10 línguas, sei lá quantas línguas, para a glória do Senhor. Amém. Vai ser dona de casa, vai cuidar do seu marido, vai cuidar dos seus filhos, para a glória do Senhor. Amém. Ela tem que entender que há um propósito maior para aquilo que ela foi chamada e não para aquilo que a sociedade diz. Sabe? A gente vê muitas mulheres infelizes, muitas mulheres sofrendo abusos por vergonha e medo de pedir ajuda e de entender quem elas são. Porque às vezes fala-se muito hoje sobre a mesa, né? A mesa posta para as mulheres. Eu acho o máximo.
Eu tenho, inclusive, o Senhor tem trago novas pessoas para agregar na minha vida com relação a esse movimento da mulher. E eu acho lindo, mas eu não posso sentar à mesa. Vou dar um exemplo da minha casa, da minha família. Sim. Eu não posso sentar à mesa, montar a mesa, sentar com os meus filhos e meu marido, se eu não sei quem eu sou. Se eu não sei para que eu fui chamada. O que eu vou transbordar nessa mesa? Amargura, ressentimento, descontentamento. Eu preciso saber quem eu sou, para quando eu sentar na mesa com os meus filhos, eu poder ministrar sobre a vida deles, para eu poder ministrar sobre a vida do meu marido, para eu poder ministrar o ambiente, para eu poder mudar a atmosfera daquele lugar que eu tô, porque eu sei quem eu sou. Eu sei para aquilo que eu fui chamada. Sabe? Então, por isso que eu comecei a achar que eu estava repetitiva demais, falando sempre as mesmas coisas, as mesmas coisas. E aí, numa das aulas, eu acho que foi o Giro que deu a aula, e ele colocou um podcast da Ariadne. Isso aí, foi. Cultura da honra. Ele colocou, a partir do podcast, eu fui ver a pregação daquela mulher. Gente, se eu pudesse gritar na minha sala, podia, né? Eu gritava, porque eu entendi o motivo pelo qual eu estou repetitiva. É a mensagem que você carrega. Sim. Exatamente, ela falou isso. Ache uma mensagem, ache alguma coisa pela qual aquilo vai te consumir. E se tem uma coisa que me consome hoje, é a identidade deturpada da mulher. Sabe? É a identidade deturpada da filha de Deus amada, que ela é. E isso é o que tem me consumido. Então, o que eu puder fazer, não é só isso? Hoje é isso. Eu sei que pode ter mais? Pode. Mas hoje o que eu puder fazer para ajudar, seja quem for, é o que eu vou fazer. E a minha profissão hoje me possibilita isso. Porque a consultoria de imagem, ela não é simplesmente aprender a se vestir. Né? Você aprender a se vestir é uma parte do processo do personal stylist, que a Andréa tinha me perguntado antes. Eu tava com essa dúvida, me explica. O personal stylist, ele é uma das etapas da consultoria, assim como o teste de cores, como a coloração. Mas o meu propósito, e esse é o meu, existem consultoras que têm outros métodos. O meu propósito hoje é mostrar para ela quem ela é. Por quê? Porque o fato de nós nos vestirmos é uma comunicação, né? Então, a maneira como eu me visto, eu vou comunicar quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, como que eu vou me vestir? Sim. Eu vou me vestir de qualquer jeito. Sabe? Então, assim, é a roupa alinhada ao seu comportamento. Porque roupa é comunicação. Quando você se veste para comunicar algo. Assim como as cores. Cor denota comunicação, denota sentimento. E a gente precisa entender isso. Você acha, então, que temos que ser intencionais? Sempre. Sempre. A gente precisa se vestir intencionalmente, a gente precisa andar intencionalmente, nós precisamos nos comportar de maneira intencional. No geral. No geral. Entendi. Porque nós somos observadas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu já fui interpelada, porque fala assim, eu até anotei, que lá em 1 Samuel, fala que o Senhor não vê a aparência, que o Senhor vê o nosso coração. Amém. Glória a Deus, Ele vê meu coração. Mas você vê o quê? Quando eu chego para falar com você, você vê o quê? Você vê meu coração? Não. Você vê a forma como eu estou andando, da forma como meu cabelo está penteado, como eu estou vestida. Isso é a primeira coisa que você vê. Eu sou imagem e semelhança de Cristo, a grosso modo, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Uau. Eu vou andar com os meus seios de fora? Eu vou me comportar de maneira inadequada? É tudo um conjunto. É um conjunto, sabe? É como se nós fôssemos uma caixa de presente que carrega dentro alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho esse anel. Aí eu coloco esse anel dentro de uma caixa. Ele não é joia, é biju. Eu coloco ele dentro da caixa da Tiffany, a mais desejada de todas. Quando eu olho para aquela caixa, gente, eu não vou ficar feliz, porque né, um negócio legal, tem valor. Agora, se eu pego uma joia da Tiffany e boto numa caixa de papelão, você vai querer abrir a caixa? Entendi.
Você tá entendendo? Então, eu preciso te instigar a me conhecer. Eu preciso te instigar a querer abrir aquele presente. Eu preciso te instigar a querer saber a mensagem que eu carrego. Entender a importância e o valor, né, que tem Que por se trás tem. daquela imagem, né, daquela embalagem. Exatamente. Que Sabe? tem conteúdo. Nós somos Mas tem uma embalagens. parte de acesso. Nós eu te somos perguntei embalagens. porque eu vi uma pesquisa há um embalagens. tempo falando sobre comunicação da mensagem, né? No caso da pessoa que está falando, né? E e aí duas pessoas se comunicando ou uma pessoa falando para um público e às vezes não consegue o objetivo que é o entendimento daquilo que foi dito. Mas a pesquisa aponta que a responsabilidade é do emissor. Exatamente. A responsabilidade é de quem está falando. Inclusive, a gente fala isso direto lá em casa. Olha, não entendi, mas você que tem que comunicar, você que... Eu que não expressei direito, eu que não... Então, eu entendo que como a imagem, como uma comunicação também, posso dizer assim, não sei... Sim. Tem a responsabilidade na gente, em o que eu estou querendo passar. Então, por isso que você está destacando isso, essa questão da intencionalidade, porque a gente agora, depois dessas pesquisas, assim, já tem um tempo, eu fico tentando, né, gente? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Poxa, falar, não consegui explicar dessa forma. Vou modificar para explicar o que eu realmente quero. E ainda assim é difícil. Imagina... Né, também nessa área da imagem. Eu estou comunicando algo. E na disciplina Cultura da Honra, fala sobre a gente se reconhecer, conhecer o outro, o que favorece a gente se posicionar com relação ao outro. Tanto para eu ser bênção para ele, quanto para eu receber dele, da parte de Deus, através da vida dele, as bênçãos. Então, e que a comunicação na cultura de honra, ela pode transmitir a graça de Deus. Exatamente. E o contrário, não sei, né? Será que procede? Faz a gente refletir. Conhecimento é poder, gente. É isso. Não tem para onde correr. Vamos trazer para o nosso meio. Você foi convidada para pregar num lugar. Certo. Você vai minimamente entender quais são os costumes daquele lugar. Exato. Sabe? Vamos supor, a grosso modo, tá, gente? Eu nunca fui da Assembleia. Eu sou cria da Nova Vida. Mas fui convidada para pregar numa assembleia que as pessoas só usam saia. Aí eu chego lá, de quê? De calça. Em vez de eu ser bênção e transmitir a graça do Senhor naquele lugar, eu vou levar vergonha. Sabe? Eu não... mas você vai estar sendo um personagem. Não. Eu quero ser mais uma ali. Sabe? E eu preciso estar de acordo com o lugar. Você já ouviu aqui alguém falar assim? A pregação no início não me chamou muita atenção, não. Mas depois foi ficando boa. Já. E me prendeu. Você sabe Várias o que é vezes. isso? Você sabe o que é isso? Imagem. É porque você olhou para a pessoa e não deu nada para ela. E sabe por que eu falo isso? Porque é cientificamente comprovado. O nosso cérebro leva 13 milissegundos para fazer uma imagem de alguém. Nossa, gente. É num piscar de olhos. Gente. É num piscar de olhos, eu te olho de cima e embaixo e o meu cérebro diz pra mim se eu posso te dar atenção, se eu devo, se você é um igual a mim ou se você traz repulsa. E aí vem Perfeito. Culturalmente falando. Sim. Mas ele leva 13 milissegundos. É muito rápido, É gente. muito rápido. E as pessoas ainda falam assim, a primeira impressão não é que fica. Fica assim. Fica. Sabe por que fica? Quando eu te conheço... eu vou, e tenho a chance de me aproximar, eu vou acrescentando algumas informações sobre a primeira impressão. Mas toda vez que você lembrar de mim, você vai lembrar da forma como nós nos conhecemos. Essa primeira impressão continua lá. Existem informações adicionadas a ela, mas a primeira impressão ela continua lá. Então a gente precisa sim ser intencional, porque a gente anda por aí e a gente marca vidas. Como que você quer marcar a vida de uma pessoa? Sabe? E a sua vestimenta diz muito sobre você. Né? Você carrega uma mensagem com aquilo que você está vestindo. Com a cor que você usou. Eu uso muito as cores a meu favor. Tem dia que eu estou precisando de um up, de me sentir mais poderosa. Eu boto vermelho. Não é
a cor vai entrar, é por osmose. Não, mas ela vai sugestionar aquilo que eu quero. Sabe? Eu quero passar uma impressão de austeridade, de afastamento. Eu uso um azul mais escuro. Porque eu vou impor um determinado limite, impor um determinado respeito. Uau, Por que gente. você sabe por legal. que a maioria dos centros cirúrgicos usam verde? Não, por quê? Para contrastar com a vivacidade do vermelho, que é o sangue, e para trazer esperança para quem está deitado naquele lugar. Nossa, perfeito, perfeito. Então as cores comunicam, sabe? Nós precisamos usar a nosso favor. Com certeza. Tudo que a gente tem, a gente precisa usar a nosso favor. Enquanto nós ficarmos quietos, enquanto nós ficarmos só na nossa zona de conforto, nada vai mudar. Sim. Sabe? E eu não quero mais. Eu não quero mais a zona de conforto. Eu não quero mais ser... Se você me conheceu há 6 meses, eu quero precisar me apresentar de novo pra você. Porque eu não sou mais essa pessoa. Que legal. Cara. Sabe? Legal. É isso que eu quero. Muito E é bom. isso que eu quero ver nas pessoas. Por isso que hoje eu tenho me tornado mais intensa ainda. Mais intencional ainda. Cara, se você me chamar, Carolina, vamos na praia. Vamos lá conversar. Catar um povo. Vamos lá. Vamos embora. Sabe? As pessoas precisam entender que aonde está não tá bom. Ainda que você ache que tá bom. Tem mais. Tem muito mais. E a sociedade hoje, se ela tá dessa maneira, de uma maneira ruim, né? A gente tem uma parcela de responsabilidade. O que você tem feito intencionalmente para mudar o seu vizinho? O que você tem feito intencionalmente para mudar as pessoas que vivem com você no seu trabalho? Sim. Sabe? Eu tenho que ficar quieto, chegar no horário, sair no horário. Não. Você precisa abrir a boca e precisa falar. Sabe? Mas para você fazer isso, você precisa de conhecimento. Sim. Por que muito tempo da minha vida eu vivi quieta? Só abaixando a cabeça para as pessoas? Porque eu não tinha o conhecimento necessário. Eu não era liberta. Sim. Esse é o ponto. Eu não era liberta. Hoje você reconhece isso aí. Eu fazia para agradar os outros. Hoje eu faço porque eu sei o que eu tenho que fazer. E hoje eu tenho completa paz em falar para você, amiga, não vou fazer isso. Maravilha. Não vou. Sonhos de consumo de muitas pessoas. E eu confesso que é difícil eu dizer não. Mas eu também tenho que dizer que eu não sou, nesses últimos anos, uma pessoa que sou afligida por isso, sabe? De ter que dizer sim ou não, com pressão não. Mas já fui muito na minha adolescência, juventude, onde eu tinha que corresponder mais aos outros do que a mim mesmo. Mas eu costumo falar lá em casa, se eu estou em construção ainda, imagina quando eu era jovem, né? Isso. Então, estava em construção ainda. Então, mais ainda. E é muito difícil, é muito desafiador. Você saber dizer não é muito importante, porque você tem que priorizar, entender o que Deus está fazendo e o que Deus quer de cada um de nós. E depois o que nós vamos fazer para o outro, se é realmente para fazer daquela forma. Muito fantástico você falar isso. E quando a Carolina falava aí de sermos intencionais, né? Eu lembrei de um dia que minha filha chegou em casa para ver a nossa falta de conhecimento de fato. Minha filha chegou em casa falando sobre as cores, né? O que elas fazem conosco. E eu fiquei surpresa porque ela me falou de uma empresa aí de ramo de fast food e que eu não tinha noção das cores, da estratégia das cores. Para causar fome. Para causar fome. Exatamente. E assim, eu falei, meu Deus... Porque nós somos cegos, né? Então, assim, eles entendem a questão aí do marketing, né? Das estratégias, eles estudam, eles vão atrás do conhecimento. E, de fato, você olha aquilo, né? Aquela cor, você acha, né? É um engano, né? Vamos dizer assim. Nós somos enganados. Então, você abre o seu apetite, você acha que está com fome. E é uma cor viva, né? Uma cor forte. Exatamente. E ela chegou falando isso e eu achei bem interessante, comecei a ler, né? E entender realmente... o que a cor faz, né? O poder que ela tem, que a gente realmente, acho que muitas pessoas não têm essa noção, né?
do que ela faz com o nosso Sim. organismo. As pessoas acham que é simplesmente uma cor. É uma cor aleatória. Aleatória. E existe uma não intenção. É. Existe uma intenção. Aham. E eu penso muito sobre isso. Se existe uma intenção em te atrair, se existe uma intenção em deturpar aquilo que você tem como certo ou como errado, por que a gente não estuda? Por que a gente não adquire o conhecimento para fazer a mesma coisa? Só que intencionalmente para o reino. Exatamente. Sabe? Uhum. A gente tem muito, ainda há, graças a Deus está diminuindo muito, mas ainda há o estigma do crente bitolado, né? Que você não pode estudar, que você não pode ter conhecimento. Infelizmente. Acho que isso já foi, já acabou. E muita gente fala assim, mas isso não é mais para mim. Isso agora é para os meus filhos. Deus nos convida para águas mais profundas. Exatamente. É para mim sim, eu tô viva, eu tô com saúde. Ele está vivo, acrescentando os meus dias. E eu vou fazer o quê com isso? Sabe? Vou sim preparar os meus filhos para fazerem melhor do que eu. É isso aí. Mas eu não tiro a minha responsabilidade em fazer. Uhum. Eu preciso fazer. E hoje eu quero. Eu quero fazer. Sabe? Eu tô muito nessa intensidade de busca. Às vezes lá em casa dá até umas tretas. Choques. Assim. Porque eu tô muito nessa intensidade de busca. Se eu tô lendo até acabar. Eu não quero parar pra fazer nada. Eu sabe? também não. É tão ruim. Porque você tem que parar. Porque você fica sedenta. E eu tô lendo um livro agora, que é o Relacionamento de Aliança. Nossa! Gente, eu tô assim... Coisa boa, hein? Tem na nossa livraria. Aí, tá atrás de você. Depois a gente isso aí. mostra aqui. Tá aqui, ó. Tem na nossa livraria. Muito bom. E assim, eu não quero parar de ler, porque agora eu tô entendendo de fato as alianças, os relacionamentos. Várias coisas vão fazendo sentido, né? Sabe? E isso vai te libertando. Exatamente. Isso te liberta de um paradigma daqui, isso te liberta de um pensamento errado dali, e você vai... como se portas fossem, né, se abrindo, né? Exatamente. E você vai evoluindo. Antigamente, eu tinha quase que te pedia desculpas se você me elogiasse. Eu sei. Eu tinha problemas com elogios. Sabe? Eu amo me vestir bem, sempre gostei. Mas eu sei que isso não me define. Isso não é quem eu verdadeiramente sou. Mas eu quero te instigar a me perguntar por que eu gosto de me vestir. Tem uma intenção, sabe? Carolina, você sente um peso sobre isso? Tipo, já senti. Sentiu? Hoje não sinto mais. Sinceramente falando, gente, sem orgulho, sem soberba, eu quero me sentir bem. Se eu olhar, obviamente, que eu quero me sentir bem, dane-se o mundo. Não, eu não quero trazer vergonha pra ninguém. Sim, Por isso eu estudo. Eu procuro estar adequada àquele momento que eu tô vivendo, àquele lugar que eu vou, sabe? Mas o primeiro ponto, eu tô me sentindo bem comigo. Eu tô em paz com aquilo que eu escolhi. E eu sei por que eu escolhi aquilo. Hoje eu vesti branco porque eu tô muito agitada. E eu quero baixar um pouquinho. O branco te remete o quê? Paz, tranquilidade, serenidade. Se eu coloco um vermelho aqui, eu já falo pra caramba. Ninguém ia estar falando. Só eu. Sabe? Então, eu faço de forma intencional. Muito legal. E hoje não me traz mais peso. Antes, se você falasse pra mim, nossa, bonita essa blusa, eu ia falar assim, ai... Tá estranho? Tá assim? Tá aquilo? Ai, é linda. mas custou baratinho. Eu você não tá me também. perguntando o valor, sabe? Você tá me elogiando. Então, aprende. O fato da gente não saber receber elogio passa pela nossa identidade. Porque a gente não sabe a gente não sabe quem a gente é. Se você fala pra mim, nossa, você é tão linda, e eu olho no espelho e me sinto zero à esquerda, a mentirosa é você. Explica isso direito. Por quê? Você fala pra mim, nossa, você tá linda. Só que eu saí de casa e olhei no espelho e falei, eu tô um zero. Eu tô horrorosa. Porque eu não sei a minha verdadeira identidade, eu não sei quem eu sou. E aí, quando você, que está me vendo, você está vendo a imagem que eu estou projetando sem intenção, e aí você olha pra mim e fala, você tá linda. O meu subconsciente já fala assim, não acredita nela, ela é mentirosa. Você saiu de casa e viu que você tá um estrago. Então, tudo influencia também na autoestima, autoimagem.
completamente. Como você se enxerga Uau. passa por como você se veste. Gente, incrível. Então, eu lembro do meu pai, como algumas pessoas sabem, né? O relacionamento dele com a minha mãe não foi nada fácil, mas ele, como pai, era presente. Meu pai sempre me elogiou muito, eu e meu irmão. E aí ele sempre disse: você vai ser melhor do que eu, você é linda, você é muito inteligente. Eu sempre ouvi isso do meu pai. Ai, que delícia. Então, hoje, eu posso... Geralmente, às vezes, já aconteceu o contrário. Já aconteceu de eu tendo toda essa informação, determinado dia, me olhar no espelho, botar uma roupa e falar assim, nossa, eu tô horrível hoje. Mas não é a regra, é uma exceção isso. E quando isso acontece, do outro lado, a pessoa que ouviu, Carol, desde a infância... Poxa, a Stephanie tinha que estar aqui com a gente, né? Qualquer dia desse, né? Eu acho que vai ser A uma Stephanie, pra senhora explicar, né? entrevista. É psicóloga, né? Não, é um conjunto, né, dessa parte, mas... Então, a gente está montando um projeto juntos. Eu vi no Instagram e assim, gente, vai dar coisa boa. Essas 3 meninas que estão lá no Instagram, é você, a Stephanie E a Fabi, e da a Mesa Fabi Aposta. da Mesa Aposta. Vai ser coisa boa por aí. Então, acontece de eu ter olhado e falar, poxa, hoje eu tô feia, hoje eu tô horrorosa, mas eu trago a memória da minha infância. Eu poderia trazer das minhas memórias mais recentes, que tem os elogios, etc. Mas eu sei, engraçado que eu vou lá. Você vai no seu pai. Exatamente. Paternidade. Exatamente. Isso. E é a paternidade que deturpa a nossa identidade. Eita, fala mais disso aí. Né? Porque o que acontece? Nosso pai é pai de amor. Deus é um pai de amor. É um Deus zeloso. É um Deus ciumento. É um Deus que te ama, que te quer bem. Quando você tem a convicção disso, você pode passar por qualquer coisa. Você sabe que você tem com quem você pode contar. Perfeito. E aí, o seu primeiro contato físico, material, de paternidade é o seu pai. E se o seu pai for diferente daquilo que ele foi criado para ser, né, que é um pai de amor, um pai zeloso, ele vai deturpar e destruir a sua paternidade. É muito sério isso. Sabe? E aí, o que acontece? As pessoas têm dificuldades de aceitar o amor do pai. Uhum. Eu fui uma dessas pessoas. Eu tive crises homéricas, porque eu achava Deus juiz, que só me apontava. Mas por quê? Porque esse foi meu primeiro contato. Incrível. Sabe? Até eu entender, eu fui entender olha isso, eu fui entender verdadeiramente o amor do pai no curso, no caminho. Uau. Eu Disciplina não vou lembrar. IPD. Identidade, Foi propósitos, IPD? destino. Então, eu não vou lembrar. Foi no IPD mesmo. Que. Não. Eu não vou lembrar. Mas a situação é a seguinte: que na apostila diz do amor do pai, compara o amor do pai, o amor de Deus, como o amor de uma mãe pelos seus filhos. Uhum. Cara, eu amo os meus filhos e luto por eles até o último fio do cabelo. Eu falo mal do meu filho. Ai, de quem eu ver falando mal do meu filho? Sim. Né? Esse é Desse o ponto. jeito. E aí, eu só fui entender a partir daí. Por quê? Porque esse sentimento eu carrego. Eu carrego o amor de uma mãe. Eu sou mãe. Mas eu nunca, no meu entendimento, carreguei o amor de um pai. Eu carregava, porque meu pai sempre foi muito, muito duro. Sabe? Um juiz mesmo, que criava a gente, tipo, nas melhores escolas, para ser alguém. Esse foi a forma como ele foi criado, então hoje eu não julgo. Né? Mas eu fui criado dentro dessa realidade. Então, eu não tinha, assim, esse sentimento de amor verdadeiro, né? Do amor do pai. E eu fui entender a partir de um sentimento que era comum a mim, que é o amor da mãe. Perfeito. E aí eu fui... Então, você tá entendendo por que a gente tem que ser intencional quando Sim. a gente cuida das nossas crianças, quando a gente cuida dos nossos filhos? Sim. Porque você puxa uma memória lá de trás. Você puxa a memória do seu pai. Se você tem um irmão, ele é a sua segunda referência de paternidade.
Mesmo, sabe? o meu é mais novo, né? Mas mesmo assim. Mas eu já falei muito isso pro Danilo. Você gostaria que a Giovana tivesse um namorado como você? Porque é isso que ela vai procurar nos relacionamentos dela. Exatamente. Ela vai procurar o pai E o irmão. e o irmão. Eu já vi muitas pesquisas sobre isso. E não por força de coincidência, o número de mulheres sendo agredidas por quem deveria protegê-las hoje é um absurdo. E isso não é de maneira não intencional. Isso é intencional. O homem, quando ele tem a sua imagem, a sua identidade deturpada, ele vai trabalhar em prol de deturpar as outras. Então, há verdadeiramente uma agenda para destruir a paternidade nas mulheres. Para quê? Porque quando a gente é desinstituída da nossa paternidade, eu não vou aceitar o amor do pai. Uhum. Sabe? Sim. Então, isso é verdadeiro. Então, por isso que eu falo, eu vou aonde eu tiver que ir. Quem passar do meu lado vai precisar entender que ela é amada. Sim. Que independente das circunstâncias, independente daquilo que você fez, a gente se culpa muito Sim. por aquilo que a gente fez por falta de conhecimento. E as pessoas nos apontam, sabe? Então, a gente, mulher apontando mulher, agora vamos trazer pra causa, mulher apontando mulher. Para! É feio! Ajuda a sua irmã. Vamos ajudar. Uhum. Sabe? Levanta a sua irmã para que ela possa levantar outras pessoas. Porque tem um caminho de restauração e cura Sim. em Cristo. Eu tô aqui. Uhum. Eu tô aqui. Você tá aqui, super tá aqui, e a gente é muito feliz, e a gente recebe muito de Deus através da sua vida, além do carinho e da amizade. Então, você é uma pessoa que pode dizer que teve a restauração, teve essa... Quando você começou falando sobre a sua identidade Sem de filha chorar. amada. Sem chorar. Eu tô segurando, né, gente? Tô Já aqui vi um monte de respirando. vezes. Aí toda hora eu vou lá. É isso. A gente tem que entender realmente quem nós somos, quem o Senhor nos chamou. O Osíris hoje, o nosso professor de IPD, ele postou falando que... Deixa eu ver se eu acho rapidinho, gente. Porque eu falei até com a Andréia e eu achei o máximo Muito bom. o que ele postou. E outra coisa, Osíris não é das redes, né, gente? É muito difícil Muito de vez em quando e tá lá. o Osíris postar alguma coisa. E ele postou hoje assim, ó. As nossas escolhas podem definir a nossa identidade. Porém, há algo maior. O projeto de Deus. E aí... ele cita Isaías 55, 8, 11. Perfeito. É aquilo que o Senhor fala para nós. É aquilo que o Senhor tem como verdade para nós. Então, toda vez que eu escuto uma voz que não seja do Senhor, que não seja de uma voz amiga, eu tenho que voltar os meus olhos para a palavra, para aquilo que o Senhor diz que eu sou. Exatamente. Eu acho Sabe? que nós temos ouvido muitas vozes, né? Isso aqui, E temos gente... nos confundido com muitas vozes. Isso aqui a gente precisa saber usar também. As redes, eu canso de falar isso. Vou falar aqui, vou deixar registrado, pastor Giovanni, pastor Denilson, precisam usar as suas redes em favor do reino, com intencionalidade. Gente, a gente precisa, sabe por quê? A gente é bombardeado de informação através disso aqui. E a gente só vai recuando, e aceitando aquilo. Quantas adolescentes hoje estão em depressão, querendo tirar a vida por causa da rede social? Porque a influencer vem e posta 5 minutos do dia dela, que ela fez de maneira intencional para gerar desejo em você, e você acredita que aquilo é a vida dela. Sim. Então a gente precisa usar também para dizer que você é filha amada, para dizer que não é a sua casa, o seu carro, que vai dizer quem você é. Sabe? Mas é quando, no momento de angústia, para quem você recorre. No seu momento de angústia, saber que você tem a palavra que te diz quem você é. É isso aí. Que você tem a palavra que te ampara, que você não vai estar sozinho nunca. E a gente precisa usar as nossas redes para isso. Sabe? Enquanto o mundo diz que você não vale nada, que você só é o que você produz, que você só é o que só vale aquilo que você tem, a gente tem que botar a nossa cara para bater mesmo, para dizer quem você verdadeiramente é.
Sabe? Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história restauradora. Todos nós temos uma história libertadora. Todos nós temos uma história transformadora. E quem te curou te habilita a falar o que ele fez. Uau, é isso. Então, se você foi curado, transformado, liberto, você tem autoridade em Cristo, não é em você. Tem que lembrar disso. Tem que ser intencional pro reino, não para você. Trazer pro reino, não para você. De início, a pessoa vai se chegar a você. Mas a partir do momento que ela se chega a você, é inevitável que ela conheça o reino. É isso que a gente precisa ter. Sabe? A como ela vai se chegar até você é o seu testemunho. É você se colocar na posição e falar. E aí o Espírito vai agir. Mas a gente quieta, no seu momento de oração, você está lá, Senhor, me usa. Me usa conforme a tua vontade e o teu querer. Mas você entra aqui nessa porta, não dá a paz do Senhor para ninguém. É você e você. Não é mais sobre você. Se você já foi liberta, se você já foi transformada, se você já foi curada, não é mais sobre você. É verdade. Sabe? O Senhor nos chama para mais, para além de nós. E é isso que a gente precisa entender. Que mesmo na sua profissão, foi o Senhor que te chamou. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te colocou lá. Faça por Ele. Faça para Ele. É isso. Sabe? Mas se você já foi curado, se você já foi restaurado, abre a boca e fala. Se você está no processo, vai chegar a sua hora. Não pula. Tem isso também. A gente não pode pular processos. Muito bom. A gente não pode querer pular etapas para só falar daquilo que o Senhor fez. Mas Ele só faz se a gente passar por. Então, se você está passando pelo seu processo, abraça Ele. Mas caminha. Abraça caminhando. Para não ficar ali. Tá? E se você está naquele lugar que eu estive, você vai sair de lá. Amém. Eu creio que você vai sair de lá. Amém. E a gente está aqui para te ajudar. É isso aí. Mas você precisa querer. Como a não mensagem do sei se eu Osíris, falei né? isso, Mas Deus sabe. Sabe, quem está assistindo sabe. Sim. Sabe por que você está ouvindo isso. E eu não quero chorar. Não sei se você reparou que eu estou tentando segurar, mas não sei como. É como o Osíris colocou ali, as escolhas. E a gente sabe que não é fácil, mas é algo que Deus já te dá para você carregar. E Deus já está te dando. Então, você vai alcançar outras pessoas. Assim como a Carol nos alcança todos os dias, alcança as outras pessoas também. No trabalho, né, Carol? No trabalho. Também. No trabalho eu tenho vivido experiências fantásticas. E, assim, engraçado que essas experiências são à mesa. Porque o momento que a gente se junta é o momento de tomar café, o momento do almoço. E eu tenho vivido experiências lindas. E eu creio que eu tenho alcançado alguns corações. Eu já consigo ver uma semente em algumas pessoas. Outras um pouco mais retraídas, mas ainda resistentes. Mas ainda assim, a palavra vai... Sabe aquela coisa assim de... Você tá sentada comendo. E aí surge um assunto. E você começa a falar da tua visão daquele assunto quando você vê tá todo mundo te olhando. Isso. Né? Ou então, assustador. Exatamente. Ou então a pessoa fala assim, mas o que você acha sobre isso? Eu queria te ouvir. Não, e tem aquele momento que você tá ali e você vê que alguém começa a falar alguma coisa, você sente que você vai ter que falar, e você começa, Espírito Santo, o que eu vou falar? Exatamente. O que eu vou falar? Exatamente. Porque não é que eu quero falar bonito, nada disso, mas nós queremos falar o que tem no coração de Deus para aquela pessoa. Exatamente. É o que você falou nisso. E eu A acho gente que quer existe também compartilhar. uma expectativa, né? Isso. Existe uma expectativa que você fale algo. E realmente a gente tem que pedir o Senhor, né? Para que Exatamente. você está ali, você passou por um processo doloroso, né? Que o propósito é muito maior. E talvez hoje outras pessoas estejam passando por outro tipo de processo. Sim. Mas tão doloroso quanto, né?
mas que também existe um propósito, algo muito maior, e essas pessoas também vão estar habilitadas, assim como você está hoje, Carolina. E é muito lindo ouvir você falando, assim, com tanta autoridade, e eu vejo, assim, o potencial que você tem no Senhor, sabe? Que realmente Ele tem te usado, tem te capacitado, e você vai mais. Amém. Vai bem além, Carolina. Amém. Eu tenho certeza disso. Creio. E, assim, tudo que você falou aí foi como acrescentou, como a gente fica aqui te ouvindo, né? E, assim, A gente fala, né? não, mas é maravilhoso ouvir você É, falar, ouvir, né, tudo que o Senhor fez e tudo que Ele tem feito na sua vida. E eu estava pensando aqui acerca da questão do sucesso, né, que você falou dos seus filhos hoje, o quanto você investe nisso, né, o tempo com eles, de ensiná-los. Eu não sei se vocês têm passado aí por experiências, em todos os lugares ou entrevistas de emprego, tem sempre a mesma pergunta, uma pergunta que é, assim, de um recrutador, que é, defina sucesso. Sério, isso aí. Defina sucesso. E, assim, todas as vezes que a gente ouve essa pergunta, eu sei qual é a expectativa deles, pelo menos eu penso que sei, que eles querem ouvir. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida dentro da empresa, quero crescer, quero chegar a um nível de executivo, né? E só que a nossa definição de sucesso não é essa. Né? Completamente Não é ser outra. rica, né? Ter o Hoje, bolso cheio, ter uma conta bancária, né? E eu Isso tudo é consequência. isso tudo é consequência. E a gente tem uma visão de sucesso diferente. Você estar na sua casa, ensinando seus filhos e eles crescendo Exatamente. nesse conhecimento, nesse entendimento, a Gigi com o coração queimando, isso para você é sucesso? É. Isso é sucesso. Isso é definição de sucesso para mim. Exatamente. Perfeito. Então, assim, a nossa cultura, a sociedade, para eles, nós não somos pessoas bem-sucedidas. Você falar que você está em casa cuidando dos seus filhos, ensinando seus filhos no caminho, andando com eles no caminho, isso para eles não é sucesso, entendeu? Você é uma pessoa que abandonou tudo, largou tudo, é quase uma miserável. É, isso aí. Eles nos enxergam dessa maneira, mas a gente sabe o que é sucesso, né? Exatamente. Então, assim, eu Mais acho uma vez a identidade, né? a nossa identidade. A consciência da a nossa consciência consciência de quem nós exatamente, somos. a consciência da nossa identidade. E eu não tenho nenhum tipo de... Quando me fazem essa pergunta, eu sou muito verdadeira todas as vezes que me fazem. E graças a Deus eu nunca fui retalhada nas minhas entrevistas por conta disso. Eu sempre fui verdadeira. Não falei, olha, e falo mesmo, não estou sendo hipócrita, não estou dizendo que né, eu querer uma conta com dinheiro, poder, né, passear, pagar. Quem não quer? Isso é Quem não mentira. Quem não quer? É isso aí. Mas eu não vejo isso como sucesso hoje. Hoje a gente consegue enxergar as coisas de maneira muito diferente, né? Como a gente vive nossos dias, a intencionalidade. O que as pessoas estão vendo? As pessoas chegam até você pela Carolina. Mas isso aqui é só para elas chegarem, porque o que você vai transmitir a elas é Cristo. Então, elas vão chegar até você porque reconheceram a Carolina. Eu falei até para a Carolina que esses dias a gente vai ter dificuldade de andar com ela na rua, porque a gente não consegue, né? São muitos fãs. Profetiza mais, eu recebo, Senhor. Para se vestir, para andar com a Carolina é difícil, né? Porque eu não sou igual a Carolina que olha e me veste e ficou ótimo. Então, eu falei para ela, vai ser difícil, Carolina. A gente vai aprender. Não, mas você sabe quem você olha, se veste, mas você se vê. Eu me vejo. Essa é a intenção. Você pode até lembrar de mim, mas você vai lembrar que eu me visto de mim. E você vai se vestir de você. Tem de isso, você. né, Carol? Porque enquanto eu tento imitar, nada fica bom. Eu posso me inspirar, né? Que é bem diferente. E aí a minha inspiração vai trazer para mim quem eu sou, sabe? Então, tem muito isso. A gente precisa ter cuidado com respeito e admiração, com idolatria. Sim. O que ela faria? Vou fazer o que ela faria. Não. Ela age de uma forma, você é uma pessoa, eu sou outra. Eu vou agir de outra forma, sabe? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E a questão da gente ser, entender quem a gente é, nos liberta de muita coisa. Gente, eu não gostava de aniversário. De comemorar o seu aniversário? Não gostava. Sabe? E assim, hoje eu gosto, quero comemorar, ainda que eu quero comemorar só com os meus filhos e meu marido. Mentira que isso nunca acontece. Né? Mas eu tenho a liberdade de abrir a minha porta do jeito que eu tô, porque eu já falei, quer me ver feia, vai na minha casa. Mentira, gente, porque mesmo no dia a dia assim, ela tá sempre bonitinha. Não, mas... Não que ela tenha se arrumado, sabe? Mas ela tá sempre bonitinha. Mas eu sempre falo isso.
quer me ver feia, vai na minha casa. Na rua, isso é meu, tá, gente? Eu, Carolina, eu tenho obrigação de estar composta. Como eu falo, eu tenho obrigação de brindar as pessoas com a minha beleza. É uma forma de honrar as pessoas. Exatamente. Então, quer me ver feia, vai na minha casa. Mas hoje eu tenho a liberdade de abrir a porta para os meus amigos e falar assim, ó, entra, é isso aí que tem, mas isso para mim é sucesso. Perfeito. Ter tempo para os meus amigos. O que adianta? Eu ter dinheiro, muito dinheiro, vou passar meu aniversário em Paris, cheia de problema, brigando com o marido, gritando com o filho. Não quero, gente. Eu quero passar em Paris. Quem não quer? Pelo amor de Deus. Mas feliz, sabe? Então, dinheiro, posição, isso é consequência. Sim, status, daquilo que a gente se propõe a viver. Uau. E eu tô me propondo a viver para aquilo que o Senhor me chamou. E vamos lá. Uau. São águas claras? Não são. Às vezes são meio escuras, que você não enxerga, não consegue tatear. São turbulentas, né? Que às vezes você acha que vai se afogar, mas você tem a certeza de que ele tá ali. E é isso que importa. Ai, olha, gente, que tempo precioso. Foi muito bom, Carolina, conhecer um pouco mais da sua história. A gente já conhece, né? Mas te ouvir e mergulhar ainda mais é maravilhoso. Muito bom. Eu gostei disso, hein? É bom para quem fala, né? Eu falo muito. Não, e para quem ouve também é maravilhoso. É muito bom. Bom aqui estar com vocês, Andréia. Foi nosso primeiro encontro, né? Mas virão mais. Encontro das meninas. Dá meu presente pra eu mostrar? Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu olhei ainda agora. A gente não pode encerrar sem entregar o presente dela. Ai, amiga Paula, obrigada, amei. Tribo Store. Isso aí. E vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast, nosso episódio de hoje aqui, Entre Elas, que tenha sido aí maravilhoso, que vocês recebam também, que o Senhor tenha ministrado no coração de vocês. Carolina ali abrindo o presente dela. É isso aí. É um pingente de uma borboleta com um coração. Gente, que coisa linda. Lindo. Pessoal, é isso. A gente vai encerrando por aqui. Não esquece. Com gostinho de quero mais, né? Que foi muito bom. Elaine, não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo. Envie aí para os seus amigos, que eu tenho certeza que eles também vão ser abençoados, vão receber. E qualquer coisa, procurem a Carolina. É isso Pode aí, deixar aqui, Carolina, seu Instagram, Pode. mulheres, ou não só mulheres, né? Carol Saião. Não passo por lá todo dia, não, gente. Eu passo quando eu tenho alguma coisa pra falar. Mas é um contato, né? Que pode entrar em contato. Mas estou sempre ali. Então, você que quiser, sentiu, não, isso falou comigo profundamente, quiser falar com a Carolina, pode entrar em contato com ela, que eu tenho certeza que ela vai retornar. Não é, Carolina? Com certeza. Fiquem à vontade. E foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Muito Até bom, a próxima, gente. Tchau. Tchau.